Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender como fazer esse lindo pet aplique da nossa Necessaire Sabedoria. Você pode fazer com esse olhinho ou com esse olhinho aqui. Esse aqui eu fiz com uma bolinha com o botão tic-tac, tá? Essa Necessaire é uma Necessaire que vocês aprendem gratuitamente com molde aqui no canal. Inclusive, o molde tem todas as informações do pet aplique, que você pode fazer com 3 círculos, com 2 círculos, como você preferir, ok? E se quiser aprender a confeccionar Necessaire Sabedoria, vou deixar aqui no card o link da aula. Vamos aprender? No molde que vocês recebem de presente, aqui nas informações complementares da aula, vocês têm o link. Ele tem 3 círculos, o maior, o do meio e o menor. Se vocês quiserem fazer os 3 círculos, ele vai ficar assim. Esse círculo aqui menorzinho, eu coloquei um botão tic-tac. Olha que legal. Mas se você quiser, pode fazer também com tecidinho preto. Na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer esse daqui, tá? A bolona branca e a bola, essa intermediária, que é a do meio, preta. E vamos fazer também o narizinho, tá? Então, ó, aqui a gente tem o círculo maior, o círculo do meio e o círculo menor. Você pode fazer em 3 tecidos diferentes e temos aqui o narizinho. Vocês vão perceber que tem uma folha complementar do molde com todas essas informações para você poder recortar, tá bom? A gente vai deixar ele assim para poder utilizar ele como parâmetro para fazer o nosso pet aplique. E o que eu recomendo que vocês façam no molde, que é este aqui, ó, é que vocês recortem um olhinho sendo o maior e o outro olhinho sendo o do meio. Recorte também o nariz, isso a gente vai entender para posicionar o nosso olhinho, tá bom? Vai ter a posição do maior, e aí quando a gente vira assim, fica as 2 posições pra gente aplicar. E a posição do menor, desse mesmo jeito. Quando a gente for aplicar o menor, aplica de um lado, vira e aplica do outro. Assim como esse biquinho que a gente tem, que é o narizinho e o bico da coruja. Então, eu já tenho aqui o meu tecido onde eu vou aplicar. Você não pode estruturar ele com nada que não aceite calor. Então, dá pra colocar dupla soft, dupla firme, dupla fácil, dá pra colocar manta R1, manta R2. Não dá pra colocar TNT, não dá pra colocar o nylon dublado. Se você quiser usar eles de estruturador, primeiro você faz no tecido a aplicação e depois você passa a cola e estrutura, tá bom? Mas no momento a gente vai aplicar com ferro, então não podemos trabalhar com nenhum estruturador que não aceite calor. Eu vou separar aqui o tecidinho branco que eu vou usar pro olho, o tecidinho preto que eu vou usar pra bola menor e o laranja que eu vou usar pro bico, ok? Separei também aqui o termocolante, e esse termocolante, ele tem de um lado o papel protetor, você não consegue riscar, e do outro, esse outro lado aqui, ele risca, ó, que é onde eu tenho o filme termocolante, tá? Eu consigo riscar. Então, eu posiciono sobre o olho maior 2 vezes e risco. Eu risquei com a caneta Bic, tá bom? Só que esse olhinho menor, que é o preto que vai ser, esse daqui, ó. Se eu riscar com uma caneta azul ou preta, ele não vai aparecer no tecido. Então, você escolha uma cor clara, em papelaria tem, que são tons pastéis, verde, laranja, cores neon ou cores com glitter, como dourado, prateado, tá? Eu risquei aqui com prateado. E você pode fazer de qualquer uma das canetas o bico, porque o laranja você vai conseguir visualizar. Primeiro passo, separar cada parte de tecido que eu vou usar. Esse daqui eu vou usar no branco, então, essa partezinha eu já separo para trabalhar com branco. Não desperdiço nem 1 milímetro de termocolante, tá? Então, eu vou fazendo eles de forma bem econômica. Esse aqui vai ser com preto e esse aqui vai ser com o laranja.
Eu corto um pouquinho maior, eu não corto em cima do risco. E agora a gente vai separar os tecidinhos. Tome bastante cuidado para não colar o ferro na parte errada, tá? Aqui nesse, que é o da Tech Label, que eu uso desde 2016, é um termocolante que eu passo o ferro onde tem a informação, passar o ferro deste lado, que é a parte do papel protetor. Ele é uma parte fosca, tá? Não tem tanto brilho quanto essa daqui. E aí, você vai precisar passar com o ferro nessa parte, tá bom? Então, preste bastante atenção para não colar. Eu já fiz muito isso, me arrependi profundamente cada vez, para não errar e não colar do outro lado. Nesse caso que a gente já cortou, que não tem a tarjinha, você vai observar o lado que tem a caneta, é aqui você não pode passar o ferro de jeito nenhum, tá? Conselho de amiga, não faça isso, depois é um prejuízo para poder tirar. Ó, onde tem o risco é o lado que tem mais brilho, né, da caneta, o outro lado é fosco. Então, é esse lado fosco que a gente vai passar o ferrinho. Eu vou colocar onde tem a caneta, o marco da caneta, no avesso do tecido, tá? Aqui é um fio tinto, então eu escolho um dos lados para poder colocar. E aqui, o de poá vai ficar na base de passar e a parte que tem a caneta vai ficar no avesso dele. Eu já aproveito para deixar os meus tecidinhos num formato que o meu ferro ele possa abraçar todo mundo. Agora, eu vou fazer um teste aqui, ó, no meu tecido, para saber se a temperatura tá legal. Eu vou contar até 5. O meu ferro não tem nenhuma água, não pode ter água. E a temperatura é algodão. Ó, no meu ferrinho, ele tá ok, não deu bolinhas. Então, significa que a temperatura tá jóia. O que eu vou fazer agora? Abraçar todo mundo. Verificar dos lados, tá todo mundo abraçadinho. E vou contar até 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Contei 5 segundos. A parte do termocolante vai estar no tecido. E eu já posso remover o papel protetor. Se você quiser, você pode, no que dá, né? Esse aqui, por exemplo, dá pra ver. Você pode já recortar com papel protetor. Ele até dá mais uma estabilidade. Já nesse caso, você não consegue, tá? Porque lembra do preto? Você não consegue visualizar bem com o papel protetor. Mas quando você tira, você consegue visualizar. Por isso que tem que ser clara a cor da caneta. A gente vai fazer o recorte tirando toda a caneta pra fora. Observe que a marcação da caneta ficou aqui, ó. Tá? Ficou aqui nesse tecidinho. Esse aqui não tem nada de caneta. E é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Então, tome bastante cuidado, que a sua tesoura precisa estar bem amolada. E aí, a gente vai fazendo isso em todos eles. Aqui, quando eu encaixo a minha tesoura, eu venho com a lâmina assim, e eu vou girando o tecido. Observe o movimento da minha mão, ó. A marcação da caneta fica pra fora, e a parte de dentro não tem nenhum risquinho. É isso que você precisa fazer para ter um pet aplique perfeito. Pronto. Se ficou alguma quina, faz assim. Já temos uma bolinha do olho. Eu vou recortar essa outra e vou recortar essas duas também. Se você escolher recortar com papel protetor, é do mesmo jeito, ó. Como você consegue visualizar aqui, ele até dá mais estabilidade pra você, ó. Aí, você vai tirando a caneta pra fora e recortando. Se você cortou com papel protetor, você remove e deixa somente tecido e termocolante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar a nécessaire aqui. Lembra que a gente fez aquele recorte? Então, esse recorte é justamente para poder encaixar certinho no lugar. Agora, eu vou colocar o ferrinho aqui, 2 segundinhos para estabilizar. Pronto. Estabilizei esse daqui.
Agora eu vou colocar a bolinha preta aqui, ó. E vou colocar também o narizinho aqui, tá? Já vou colocar o branquinho na outra. Observe que eu só fiz virar o molde e já encaixei todo mundo no lugar. Você pode vir ajustando, ok? Posicionei 2 segundinhos só para estabilizar. Agora eu vou encaixar aqui a minha bolinha preta. Desse outro lado. Pronto. Encaixei. Conta 2 segundinhos. Estabiliza. Pronto. Já sei onde que fica. Eu sempre deixo um papel protetor aqui, reserva, para poder fazer essas aplicações, porque ele abraça todo o ferro. E usando ele, a gente vai contar agora 40 segundinhos no cronômetro, tá? Usando o papel protetor, você não aquece demais o tecido ao ponto de manchar, porque já aconteceu comigo de não usar o papel protetor e o meu ferro manchar o tecido somente no espaço que ele tem, nessa curvatura. Perdi o material. E o papel protetor, ele vai te ajudar. Lembra que a gente fez o primeiro teste? Quando a gente aplicou o primeiro teste no tecidinho preto, se tivesse dado bolinhas, significa que você não estava com a temperatura certa. Como não deu bolinhas, eu tô com a temperatura ok. Se o seu ferro for muito quente e der bolinhas, você tire, tá bom? Porque aí ele não deixa uma colagem definitiva. Aqui, você não precisa costurar, casear, nada, a não ser que você queira por preciosismo, por decoração, por estética. Mas aqui não vai soltar mais, você respeitando o tempo, a temperatura e todo o processo que eu te ensinei, não solta nunca mais. Agora que a gente já tem toda a aplicação da nossa corujinha, eu te convido a aprender o passo a passo da Necessaire Sabedoria.